Decisão, esta é a sua hora. A Escola do Sentido convida você a pensar sobre o tema da decisão conosco a partir de uma fundamentação da logoterapia e análise existencial. Eu sou Thalene Chagas, psicóloga, logoterapeuta, uma das fundadoras aqui da Escola do Sentido. Convido você a já deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações. Peço que você fique até o final do vídeo, que a gente tem uma comunicação bem legal para fazer. Decisão. É um tema que nos assola bastante, né? Nós vivemos num tempo de muitas opções, e com as opções vêm as muitas decisões para serem tomadas, desde as mais simples, sobre o que vamos assistir, o que vamos ler, o que vamos comer, com quem vamos nos relacionar, até as mais complexas, né? Que envolvem o nosso projeto de vida, nossa caminhada nos próximos tempos, o que a gente gostaria de ser, como a gente gostaria de fazer as coisas. As decisões são muitas que nós precisamos tomar. E por que a sua hora, né? Porque a gente deu esse tom. Então, eu queria ler para você um trecho de um livro que eu estou estudando com uma colega minha, que também é da Escola do Sentido, com a Linda. Inclusive, a gente já até trouxe algumas reflexões a partir das nossas leituras desse livro. E um trecho do livro diz assim: ele deve enfrentar com firmeza a hora que dele se aproxima, a hora biográfica e histórica, assim como ela é, com todo o seu conteúdo do mundo, com toda a sua contradição, que parece um contrassenso, sem que nela ele enfraqueça o peso da alteridade. A mensagem que lhe é transmitida por esta hora, quando essa situação se apresenta, ele deve ouvi-la sem embelezá-la ou enobrecê-la. Eu vou parar por aqui, daqui a pouco eu sigo comentando um outro trecho, e aí você pode perguntar assim, Thalene, mas esse não é o Viktor Frankl, né? O autor que está aqui em questão é o Martin Buber, né? Esse trecho é dele, né, do livro Do Diálogo e do Dialógico. Porém, falando em diálogo, né, é um autor que dialoga, né, fortemente com a obra do Frankl, né? Eles têm reflexões fundamentadas por elementos filosóficos parecidos. O Frankl chega a citar Buber em alguns textos, e uma das convergências das reflexões deles está ligada à forma como nós lidamos com a vida. Tanto para Buber quanto para Frankl, a vida é uma alteridade. A vida dialoga conosco, né? Nós somos seres abertos, seres de possibilidades, seres relacionais. E a gente se relaciona com outras pessoas, mas a gente também se relaciona com os nossos próprios valores, nós nos relacionamos com os nossos projetos de vida e nos relacionamos também com a vida de uma forma existencial, né? A vida que nos convoca, a vida que nos convida. Então, eles têm essa convergência. Você que estuda logoterapia ou que está começando a estudar, vai se deparar ou já se deparou com momentos em que Frankl, nos seus escritos, fala que é a vida que nos convoca, né? Ele faz até uma inversão, pois no senso comum, né, muita gente se pergunta sobre o que a vida tem para mim, né? Assim, o que eu posso esperar da vida? E Frankl propõe essa inversão. Não será que é a vida, né, que questiona você, né? Não será que é a vida que lhe interroga sobre o que você vai fazer, sobre que posições você vai tomar, né? Então, Buber também, né, tem uma reflexão parecida. E esse trecho diz disso, deste homem que, interpelado pela vida, que interpelado pelas questões que são colocadas diante de nós ao longo da vida, precisa confrontar-se com essas questões, precisa se dar a oportunidade de se relacionar com essas questões, sem embelezá-las, sem enfeiá-las, ou seja, não vamos deturpar, né? Não vamos caricaturar, mas vamos lidar com a pergunta da vida tal como ela vem, né? Mas enfrentá-las, não fugir delas. E aí vem um elemento da decisão, né? Muitos de nós, diante das questões que a vida coloca para nós, de algum modo, por N motivos, né? Por medo, por dificuldade de se abrir a lidar com desafios, temendo, né, o que possa acontecer, não nos permitimos entrar em contato, dialogar com essa questão que se apresenta. A gente se fecha, dá as costas, tenta fugir, né?
E esse é um elemento que eu queria trazer aqui para você nesse vídeo, desse texto do Buber. Ele fala nessa sua hora. O momento da decisão é um momento vivencial, né, existencial, sem igual para você, para mim, e também intransferível, pessoal e intransferível. Ninguém pode fazer por você, né? Você pode até tomar uma decisão que leve em consideração o conselho de outras pessoas significativas para você, o que é muito válido. Você pode tomar decisão indo a partir de direcionamentos que você ouviu em algum lugar, e aí cabe a gente saber o quanto esses direcionamentos têm genuinamente a ver com você, ou o quanto eles são apenas copiados e colados, digamos assim, né, para usar uma linguagem aí dos nossos tempos. Isso vai fazer diferença no quão realizado ou não você vai ficar com aquela decisão, mas, apesar de todos esses elementos e outros que a gente poderia citar, a sua hora de decidir é uma hora intransferivelmente sua, inegavelmente sua, irrecusavelmente sua, né? Com aquilo que ela tenha de temor, com aquilo que ela tenha de beleza, com aquilo que aquele momento tenha de tremor também, né? E aí a gente segue para mais um trecho do Buber, na mesma página, em que ele fala assim: essa é uma pergunta milagrosamente entoada, num tom selvagem e áspero, e ele, o indivíduo, deve responder com a sua ação e sua omissão, aceitar a hora do mundo, a hora do mundo inteiro, como hora que se tornou sua, que lhe foi confiada, e pela qual deve responder. Então, tem esse caráter, essa beleza, como a gente vinha comentando, né? De ser uma hora sua. E isso, por um lado, pode nos encantar, brilhar os nossos olhos, né? É uma hora especial para mim, eu estou tomando uma decisão para a minha vida, mas também pode nos fazer tremer, né? Faz a gente se perguntar, e se eu tomar o caminho errado? Ele falou em omissão, em ação. Seja com a ação, seja com a omissão, a gente está respondendo naquela hora que nos é pedido, né? Um outro elemento muito forte desse tema da decisão é o arrependimento, né? O arrependimento. Então, quando a gente toma uma ação ou opta por uma omissão num dado momento, porque a gente não se dedicou totalmente àquela hora decisiva, porque nós passamos no automático por aquela hora decisiva, isso vai fazer com que a gente mais na frente e retome, né? E se eu tivesse feito de outro jeito, e se eu tivesse decidido de outro modo, e se eu tivesse falado, e se eu tivesse silenciado, né? O que torna ainda mais forte essa é a sua hora. Então, se a gente não quer se arrepender, se a gente depois não quer estar remoendo, se a gente não quer se ver chateado com isso, a gente precisa respeitar, estar atento e implicado para quando essa hora aparece, né? Como eu dizia no começo do vídeo, não é a nossa intenção trazer uma receita de bolo passo a passo, né? Mas é conversar com você, é trazer uma fundamentação para você, né? Que te ajude a ampliar o seu olhar sobre esse ponto da decisão tão importante nos dias atuais e tão doloroso para tantos de nós. Veja que a gente, apesar do temor e do respeito por esse momento, a gente poderia e deveria se alegrar. Não é à toa que é a nossa hora, né? É uma hora especial em que a gente está definindo nossos caminhos, orientando a nossa existência, principalmente quando essa decisão trata de um projeto nosso, um projeto para a nossa vida, ou um projeto valioso para alguém que a gente gosta, né? Então, também deveria ser uma experiência que, se por um lado causa certo tremor, deveria causar alguma espécie de encantamento também, atrair alguma espécie de encantamento. Por que que a gente não abre essa outra perspectiva, né? Porque talvez a gente fique muito preso às opções que nós podemos perder, né? A decisão inclui também o elemento da perda. Precisamos perder algo. Estamos separando uma opção que vamos concretizar de outras opções que vão ficar
no âmbito da possibilidade, né, da mera hipótese, do não acontecido. A gente vai fazer essa separação, e essa separação inclui as perdas. E esse é um outro elemento. A gente fica hesitando, né? O que eu não posso perder? E às vezes a gente fica com o olhar mais fixo nas possibilidades perdidas do que se alegra pela opção escolhida, separada. E a gente deveria se encantar e a gente deveria se alegrar com essa opção escolhida. Ela é valorosa. Ela ganhou das outras de alguma forma. Isso não quer dizer que ela não contenha desafios, isso não quer dizer que ela envolva só algo prazeroso, satisfatório para nós, ou que a gente se sinta satisfeito num primeiro momento, melhor dizendo, mas significa que, de algum modo, o peso valorativo dela exerceu sobre nós, né, uma atração, de modo tal que a gente considerou que, naquele momento, aquela era a melhor resposta. Então, isso deveria nos encantar, isso deveria nos alegrar e não apenas ser pesaroso para nós, né? Quando a gente fala dessa decisão como a nossa hora, é uma hora que dá um frio na barriga, mas também é uma hora com possibilidades, com alegrias, e que pode desdobrar uma série de outras coisas maravilhosas, né? Maravilhosas para a nossa existência. Concluindo o trecho do Buber que eu queria compartilhar com você aqui hoje, né? Ele diz também, né? Ouvir a palavra que te é dirigida, por mais desafinado que seja o som com que ela fere o teu ouvido, e não deixar ninguém interferir, dar a resposta vinda das profundezas, onde vibra ainda um sopro daquilo que te foi insuflado, e a ninguém é permitido te influenciar, né? Então, de novo, por mais que a gente tenha opiniões, conselhos, né, até influências, intervenções, né, em última instância, essa é a hora decisiva para você, a sua hora no mundo, né? E a gente não pode esquecer disso, do quão singular e irrepetíveis somos, né? E daí a beleza e a complexidade da vida, né? Não há uma resposta certa que sirva para todos, né? E nem há uma resposta certa também que sirva para todo e qualquer momento da sua vida, né? O sentido, né, que como trata Viktor Frankl, ele é situacional. Então a gente vai concluindo por aqui esse vídeo, né? Convido você, né, a trazer um pouquinho aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se teve alguma reflexão que te suscitou, se teve alguma dúvida, ou mesmo, né, se teve algum trecho aqui do texto trazido que te chamou mais a atenção. Seria muito bom, né, ter uma noção de como que essas reflexões chegam para você, se é um tipo de vídeo que você prefere, ou se você prefere um outro tipo, qual seria, né? Ajuda a gente a orientar as nossas próximas escolhas, né? Falando em decisões, ajuda aqui a nossa equipe da Escola do Sentido a decidir os nossos caminhos, né, com relação aos próximos vídeos, tá? E no começo do vídeo eu tinha falado para vocês, né, de uma comunicação importante que a gente queria fazer, que a gente gostaria muito de fazer. Então, assim, fique ligado no nosso canal aqui do YouTube. Nós teremos uma programação especial ao longo do mês de março, dado que é nosso aniversário de Escola do Sentido. Estamos fazendo 6 anos, e também é aniversário aqui do canal. Estamos fazendo 4 anos no canal aqui do YouTube, tá certo? Então, teremos uma programação especial, temas que a gente vai querer aprofundar com você, a participação da nossa equipe, das pessoas que vocês já estão mais acostumados a ver aqui no canal, e também dos colegas que fazem parte da nossa equipe, que vão se inserir um pouco mais nesse nosso movimento aqui do YouTube, né, dos vídeos produzidos para o YouTube. Então, fique atento. E para você ficar ainda mais conectado conosco, nos siga no Instagram. A gente vai estar dando as nossas notícias mais recentes, né, mais quentinhas, mais rapidamente ainda no Instagram. Então, além de que lá também você tem um conteúdo legal sobre logoterapia, sobre psicologia, sobre prática clínica, um conteúdo especial daquela plataforma, né? Então,
você vai complementando, a gente traz conteúdos aqui para o YouTube diferentes do Instagram, conteúdos que dialogam, que se complementam, que se entrelaçam. Lá também você vai conhecer um pouco mais do nosso dia a dia, sobretudo das nossas gravações e da nossa equipe também, tá bom? Então, fique de olho aqui no nosso canal, agora nesse mês de março, e siga a gente no Instagram. A gente vai deixar o link aqui no primeiro comentário desse vídeo. Grande abraço e até a nossa próxima reflexão.